Olá, boa noite. Tudo bem, crianças? Eu sou a tia Lela. Eu sou a Duda. Nós estamos em mais um dia da nossa campanha. E aí, como que está sendo essa experiência para vocês? Muitas histórias, está sendo incrível, né? Aprender tudo isso que a gente já aprendeu durante todos esses dias. E hoje nós estamos aqui no 15º dia da nossa campanha. E sabe qual é o tema de hoje? Que ele cresça mesmo na dificuldade. Como que nós podemos exercitar isso, hein? Como que o Senhor pode crescer dentro de nós, mesmo em meio às dificuldades? E aí, eu vou pedir a ajuda da Duda para ela ler o versículo de hoje, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos lá. O versículo de hoje é Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3. Vamos lá ler. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a perseverança. Meu Deus, olha o que o livro de Tiago nos ensina e o que ele nos instrui a fazer quando nós estamos passando por alguma provação. E aí, eu quero trazer à memória de vocês a história de uma pessoa, um homem, que passou por um momento muito difícil na vida dele. E ele foi perseverante em saber que o Senhor, o nosso Deus, ia livrar ele desse momento muito difícil. Será que eles sabem? São tantos, né? Mas hoje eu quero contar a história para vocês de Daniel. Vocês lembram da história de Daniel? Vocês lembram o que aconteceu com Daniel? Vamos lá. Tá lá no livro de Daniel. E lá no livro de Daniel está falando assim, ó, que Daniel era amigo do rei Dário naquela época. A tia Lela vai resumir para vocês. Daniel, ele tinha um cargo muito importante durante o reinado de rei Dário, do rei Dário. Então, o rei Dário escolheu Daniel para ter um papel muito importante de conselheiro, e ele fazia muitas coisas dentro do reinado do rei Dário, junto com outras pessoas mesmo. Então vamos supor que eram muitos homens, 100 e pouquinhos homens lá, eu acho que uns 120 homens, ajudava o rei Dário a conduzir o reinado dele com excelência. Mas aí, Daniel, ele era diferente. O que será que Daniel tinha de diferente que os outros homens não tinham? O que será? Eu acho que era a presença de Deus, né? A presença do Espírito Santo. Por quê? A presença do Espírito Santo faz com que nós nos tornemos diferente. Faz com que a gente fique separado daquelas coisas do mundo. E Daniel era assim. Daniel era um homem diferente. E por ele ser diferente, causou inveja, causou desconforto para aqueles outros homens. E olha só, eles tentaram procurar um defeito em Daniel. E eles falavam assim, como que a gente vai achar um defeito em Daniel? Tipo assim, eles falavam assim, ele é quase perfeito. Como que vai ter um defeito nele? Então eles pensaram. E aí eles tiveram uma ideia. Olha só o que eles fizeram para poder prejudicar Daniel. Eles sabiam que Daniel era um homem que orava muito a Deus. Vocês sabem quantas vezes Daniel orava a Deus por dia? Você lembra, Maria Eduarda? Quantas vezes? Eram 3 vezes por dia. 3 vezes por dia? De manhã, de tarde e de noite? Ai, meu Deus, que vida de oração Daniel tinha, hein? Só ter uma vida de oração dessa para que o Senhor cresça na dificuldade. Então, vamos lá. E aí, o que esses homens fizeram? Eles tramaram contra Daniel, fazendo o quê? Ó, tá aqui no livro de Daniel, capítulo 6. Aí eu vou começar aqui a contar dos 5, tá bom? Depois vocês pedem para a mamãe ou para o papai, para alguém ajudar a vocês lerem, tá bom?
para ver direitinho a história de Daniel. E aí, o que eles fizeram, ó? Eles falaram assim para o rei Dário, que eles fizeram um decreto pedindo para o rei Dário assinar um decreto. O que é um decreto? É algo que se tornaria uma lei, que não poderia ser violada, que não poderia deixar de acontecer. Então, o que eles fizeram? Ó, eles falaram assim, aqueles conselheiros, os governadores concordaram que o rei deveria baixar um decreto de determinação real, que por um período de 30 dias, ó, presta atenção, 30 dias, todo aquele que fizer alguma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem que não seja o rei Dário, ele seja lançado na cova dos leões. Vocês entenderam? Olha só a armadilha que aqueles homens estavam tramando para Daniel. Então, esse decreto, o que tinha que ter, Maria Eduarda? O que não podia fazer durante 30 dias? Não podiam buscar ou ajuda a outros deuses ou a outros homens, a não ser o rei Dário. Então, tudo que eles precisassem, crianças, aquelas pessoas precisavam pedir para o rei. Todo o acesso de necessidade deles tinha que ser para o rei. Não podia ser nem para Deus e nem para homens. Olha só. O que o rei fez? O rei assinou. Quando o rei assina uma lei, pode ser mudada? Não pode. Ele não vai contra a palavra dele. Ai, meu Deus! E agora? O que vai acontecer com o Daniel? Ai. E aí, gente, o rei assinou inocentemente. Ele nem percebeu que aqueles conselheiros deles, aqueles governadores, estavam tramando contra o amigo dele que ele amava muito. Então ele foi lá e assinou. E sabe o que aconteceu? Daniel viu que tinha um decreto, um edital assinado. Então, Daniel ficou muito preocupado. E a preocupação de Daniel, ele teve que levar para Deus. O que ele fez? Ele entrou dentro do quarto dele e foi orar a Deus. E aí aconteceu a oportunidade daqueles homens lançar Daniel na cova dos leões e acabar com Daniel. E quando aqueles homens encontraram Daniel orando, olha só o que diz aqui no versículo 11. Então, aqueles homens foram junto e encontraram Daniel orando e suplicando diante de Deus. Daniel estava pedindo ajuda para Deus, para que tudo aquilo que eles colocaram naquele decreto não acontecesse. E aí, eles pegaram Daniel e levaram Daniel na presença do rei. E olha só o que eles falaram. Olha só. Ó rei, o senhor não assinaste um decreto pelo período de 30 dias, dizendo que aquele que fizeste uma petição para outro Deus ou a qualquer homem deveria ser lançado na cova dos leões? Ai. Ele disse, certamente eu decretei, e conforme as leis dos persas, eu não posso revogar. Então, Daniel ficou triste, preocupado, né? Então o rei pegou e teve que levar Daniel para a cova dos leões, com um coração muito triste, porque Daniel era muito amigo dele. E aí, o que ele fez? Ele falou assim, ó, ai Daniel, que o teu Deus te salve. Foi lá, lançou Daniel na cova dos leões. E aí, gente, vocês lembram da história que aconteceu com Daniel? Daniel
não aconteceu nada com Daniel. Agora me diz, Daniel ficou com muito medo, não ficou? Ele ficou muito preocupado. Mas o que fortaleceu Daniel lá dentro da cova, Maria Eduarda? A fé que ele tinha no nosso Deus fortaleceu ele, porque ele sabia que mesmo se ele passasse por diversas dificuldades, o medo não ia para ele, porque ele confiava no Senhor. E a vida de oração de Daniel fez com que ele fosse forte e tivesse uma intimidade tão grande com Deus que ele sabia que Deus ia tirar ele de lá. Então, gente, Daniel é um grande exemplo de quê? De alguém que perseverou em meio à dificuldade. Ele venceu, mesmo estando em uma terra diferente, mesmo estando longe da sua família, ele se manteve firme, confiando na mão de Deus que ia agir sobre sua vida. Mesmo em meio às dificuldades que aparecerem em nossa vida, a gente precisa orar, a gente precisa acreditar que o Senhor vai nos ajudar, assim como ele fez com Daniel. Gente, nós devemos ser como Daniel, sempre confiar no Senhor e ter paciência pelo que ele vai fazer, porque a gente não pode temer, nem ficar preocupado com o que o Senhor vai fazer, o que ele não vai fazer. Então, mesmo nas dificuldades que nós temos hoje em dia, nós devemos confiar nele e acreditar que tudo que nós estamos passando tem um propósito, assim como foi em Daniel. Se hoje, crianças, parece difícil alguma coisa que está acontecendo na vida de vocês, lembre-se de Daniel. Acredite que o Deus Todo-Poderoso é quem te sustenta e pode te ajudar. Assim como ele foi com Daniel, ele também será com vocês. Vamos orar? Vamos orar, Duda? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é o que nos ajuda em meio à dificuldade. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus a passar por esse momento, confiando que o Senhor está conosco, que o Senhor pode nos ajudar. Em nome de Jesus. Nos ajude, Senhor, nos ajude nessa causa que parece tão difícil e tão impossível. Nos ajuda através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, nós encerramos o tema de hoje. Não esqueça que mesmo que vocês estejam passando por dificuldade, o Senhor vai crescer dentro de vocês. Amém? E nós terminamos ontem, Maria Eduarda, o jejum de alimento. E hoje nós começamos qual jejum? Jejum de hábito. Mas o que é hábito? Gente, é assim. Eu passo muito tempo no celular. Você vai parar de ver o celular e vai dedicar esse tempo que você passa no celular para Deus. Então você vai renunciar esse tempo que você passa no celular ou em outras coisas e vai fazer um devocional, ler um livro, fazer as tarefas de casa. Esse hábito você pode tirar ou um tempo de televisão, ou um tempo que você fica muito tempo na rua, ou um tempo que você vê que você fica muito distraído. O importante é você tirar algo e acrescentar algo para Deus. Certo, crianças? Certo? Não esqueça do nosso desafio da semana, do nosso desafio de hoje, na verdade. Vocês precisam fazer um desenho de Daniel na cova dos leões. E aí você poste nas redes sociais, marca o Instagram, tá bom? Da igreja. E aí posta esse desafio lá que a gente publicou, que a gente colocou aqui no YouTube, tá bom? Certo, galera? Beijo. Tchau, até gente. amanhã. Tchau, tchau.